E aí, para mim receber o valor que existe dentro de um spam, eu tenho que usar a propriedade text content, que é o texto que existe dentro do spam, que é diferente do input, que eu posso usar value ou text para mim saber o que existe dentro do input. Então, para mim saber o que existe dentro de um elemento HTML que não é input, spam, div, eu uso o text context. Ele me traz exatamente o texto que existe dentro desse componente. Como dentro de spam só existe texto, ou nome ou telefone, ele vai trazer certinho para mim. Então, criei esse objeto com nome e telefone e usei a função selecionar amigo, passando esse objeto para a função selecionar amigo. Essa função selecionar amigo ela é uma função do chat que eu vou simplesmente, que é o que ele estava reclamando para mim lá no browser, que eu não posso setar o estado de jeito, mas está dando um problema comigo que eu só consegui fazer funcionar desse jeito. Eu não vou mexer na solução para poder entrar no padrão agora. Depois a gente vai evoluindo essa aplicação, tem bastante coisa para evoluir aí, a gente tem que falar de Redux, tem que falar de uma porção de conteúdo aí para essa aplicação ficar boa. Vamos falar de arquivo, do storage, dá para mexer com machine learning, bastante coisa que o Firebase fornece para a gente. Mas em outros cursos a gente vai evoluindo essa aplicação, essa mesma aplicação. Então, fica atento lá no GitHub que nos próximos cursos a gente vai estar melhorando ela. Eu estou simplesmente pegando o estado e passando por parâmetro, par de parâmetro, o amigo selecionado, que veio da minha props, que veio do dis.props selecionar amigo. Você pode fazer o teste colocando um console.log para ver se realmente ele está mandando esse objeto para a minha função que está no chat. Depois que eu fiz isso, eu chamo um método chamado monitorar mensagem. Por quê? Porque quando eu clico no meu amigo, o WhatsApp automaticamente carrega para mim as mensagens que são do meu amigo. Então, cliquei nele, ele já traz para mim tudo que eu conversei com o meu amigo. Então, tentando imitar essa funcionalidade do WhatsApp. O que eu passo para ele? Especificamente, o dis.state amigo selecionado, o telefone desse amigo que foi selecionado. Como eu trago o telefone lá no componente, nesse componente eu já trago o telefone do meu amigo. O que eu faço? Eu pego o telefone, que é o meu telefone. Então esse telefone serve como uma espécie de ID para mim. Esse telefone eu pego de uma variável que vem nas propriedades chamada conf_usuário. Conf_usuário é passado aqui no app. Como eu não quis chamar ele de usuário, eu chamei de conf_usuário, mas é simplesmente o nosso usuário que foi criado aqui no state, que foi setado pelo nosso login. Então, peguei o telefone que veio de lá, que sou eu logado. Então, Carlos Henrique Fontes da Silva. Eu tenho um número de telefone. A jogadinha é brincar com esses números de telefone. Então, peguei o meu número de telefone, que sou usuário logado. Montei um cara chamado monitorar, que ele une o meu número de telefone em um underline com o telefone do meu amigo, que foi advindo do clique no componente do meu amigo. Eu acesso o Firebase e eu entro
em um campo chamado mensagens. Então eu fui vendo a necessidade de criação de tabelas. Eu criei uma tabela aqui chamada mensagens. Essa tabela chamada mensagens, ela guarda para mim quem que está conversando comigo. Então eu guardo o ID do telefone de quem me chamou, underline, ID do telefone do meu contato. Então o meu ID de telefone, underline, o ID do telefone do meu contato. E dentro desse objeto, eu guardo mensagens. Então essa mensagem pode ser minha mensagem, o primeiro código, ou mensagem do meu amigo, que é o segundo código. Então, eu posso ter N mensagens dentro dessa tabela que eu criei dentro de mensagens, dessa collection que eu criei dentro de mensagens. Foi uma forma que eu achei de estar armazenando as mensagens em um só lugar. Se você imaginar que quer trabalhar de outra forma, aí você modifica o banco de dados, você vai ter que modificar a aplicação todinha. Para isso funcionar, eu mexi na lógica um pouco. Porque se eu sou o usuário que chama, o usuário que envia a mensagem inicialmente para o meu contato, então ele vai estar guardado no banco eu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chamando o usuário 4, 5, 6, 7, 8, 9 com uma mensagem, seja ela qual for, ou duas mensagens, seja ela qual for. Aqui eu estou simplesmente nesse monitor MSG, eu estou indo na minha tabela mensagens, entrando no meu monitorar, fazendo uma pesquisa só e verificando se esse ID, que é o número do meu telefone, mais o número do telefone do meu amigo, que veio ao clicar no componente, quando eu cliquei no componente, se existe alguma coisa lá. Se existe, se não é null, eu pego as mensagens, que é um objeto JSON, eu já fiz o teste, mas você pode desmarcar o console.log aqui para poder verificar o que está vindo do banco. Mas é um objeto JSON. E jogo o objeto JSON diretamente no estado chamado mensagens, que é um objeto JSON, mensagens. E eu digo que o meu estado chamado achou_msg é true, porque ele foi criado lá em cima como false. Por que isso? Como eu disse para vocês, se num primeiro momento eu chamo o meu amigo, então a minha lógica é eu, underline, meu amigo. O que eu estou conversando com o meu amigo. Só que se o meu amigo responde para mim, eu não conseguiria ver, porque eu preciso pesquisar no Firebase exatamente esse código. Se eu pegar o ID do meu amigo logado e o meu e tentar procurar ele em mensagens, vai estar esse 4, 5, 6, 7, 8, 9 vai estar aqui primeiro. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 vai estar no lugar do 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ele não vai achar nenhuma mensagem referente a nós 12. Para mim não mexer em nada de banco de dados, eu criei uma lógica. Então, se ele fizer a primeira pesquisa e não encontrar nada, ele vai permanecer como false. O achou mensagem vai permanecer como false. Se o achou mensagem permanecer como false, aí eu criei uma variável chamada monitorar invert, que eu pego o código do meu amigo e jogo antes do meu código, porque eu posso ser o amigo de outra pessoa. Eu posso ser amigo de outra pessoa. Eu sendo amigo de outra pessoa,
eu tenho que vir primeiro. Então, se ele clicou em mim lá no meu número de telefone, eu tenho que vir primeiro. Mesmo que eu tenha chamado ele primeiro, tenha enviado a primeira mensagem no banco de dados. Dessa forma, eu garanto que, independente se sou eu que estou mandando mensagem para o meu amigo ou se é o meu amigo que está mandando mensagem para mim, o código pesquisado no banco de dados vai ser sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, underline 4, 5, 6, 7, 8, 9. E assim sucessivamente para os outros amigos no banco de dados. Então, se ele pesquisou lá e não achou nenhuma mensagem, não achou ninguém, então eu faço a pesquisa de novo. Só que agora passando o meu código invertido. E aí eu seto as mensagens. Da mesma forma que eu setaria se fosse eu monitorando as minhas mensagens que eu enviei para o meu amigo. Aí você tem que entender um pouco de como que o React funciona. Né? Você vai pegar o link lá, vai ler toda a documentação, que é pequena. Então dá para você ter uma noção bacana de como o React funciona. Mas o meu componente chamado mensagens, ele está esperando as mensagens, que eu pego do DisState mensagens. E eu estou passando o conf usuário para mensagens, porque eu vou fazer uma jogadinha lá em mensagens com esse usuário. Então eu criei o componente chamado mensagens. E o que ele faz? A mesma coisa. Eu crio um array rows, pego o objeto que agora é mensagens, crio um count, faço um for in do subobjeto no objeto, e toda vez que ele passar aqui ele incrementa o count, verifico se existe um subobjeto realmente. Aí você pode dar um console.log no subobjeto para você ver que quantos objetos tem nesse subobjeto. Aí aqui eu verifico se o tipo do objeto é igual ao meu usuário logado atual, o telefone do meu usuário logado atual. Por quê? Eu pensei da seguinte forma. Como que eu iria identificar se a mensagem foi eu que enviei ou se foi o meu amigo que enviou essa mensagem? Nada melhor do que criar um campo dentro da própria mensagem. Eu coloquei como tipo, mas você pode colocar com outro nome. Esse tipo da mensagem, inicialmente, ela estava como recebida e enviada. Ou enviada. Depois, programando e corrigindo os erros, eu percebi que eu tinha que setar o número de telefone de quem, porque ele já estava servindo como identificador para mim. Então eu setei o número de telefone de quem enviou a mensagem. Está todo mundo agrupado dentro de um objeto que seria eu conversando com o meu amigo ou o meu amigo conversando comigo, que vai dar na mesma. Eu fiz aquela jogadinha na lógica que não interfere mais se é o meu amigo conversando comigo ou eu conversando com o meu amigo. Não importa quem puxou o assunto. Mas importa quem mandou mensagem para quem. Para ficar bonitinho na tela. Né? Então quando eu chamar a tela, fica uma mensagem de um lado e uma mensagem do outro.